pessoal. Vamos a mais uma super matéria elaborada por nossa equipe, confira aí. Imagine um mundo onde as leis da física que conhecemos são apenas o começo. Onde veículos não precisam de combustíveis convencionais para desafiar a gravidade e se mover em silêncio absoluto, como se fossem fantasmas entre as estrelas. Isso não é mais apenas ficção científica. Estamos falando de tecnologias que desafiam a lógica, naves com propulsão antigravidade. Mas o que sabemos realmente sobre elas? É um segredo guardado aos 7 chaves por governos? Uma tecnologia extraterrestre? Ou avanços revolucionários que estão sendo desenvolvidos longe do nosso olhar? De relatos de pilotos da Força Aérea a vazamentos surpreendentes de documentos militares, as pistas estão por aí, e elas contam uma história fascinante e perturbadora. Hoje, vamos explorar tudo: os fundamentos teóricos por trás da propulsão antigravidade, as evidências que surgiram ao longo dos anos, e por que algumas das mentes mais brilhantes acreditam que isso é mais real do que você imagina. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como você vê o céu noturno. Para começar o assunto, temos que voltar no tempo até o maior gênio, e não é Einstein, mas sim Nikola Tesla. Pois sem ele, não teríamos rádio, televisão, eletricidade alternada, bobina de Tesla, iluminação fluorescente, iluminação neon, dispositivos de controle de rádio, robótica, raios-x, radar, micro-ondas, e dezenas de outras invenções incríveis. E sua última patente em 1928 foi para uma máquina voadora que parecia um helicóptero e um avião. Antes de morrer, Tesla supostamente elaborou planos para o motor de uma nave espacial. Ele a chamou de unidade de campo anti-eletromagnético, ou unidade espacial. Em 1911, Nikola Tesla disse ao The New York Herald que ele estava trabalhando em uma máquina antigravidade voadora. Tratou de sua teoria dinâmica da gravidade. Tesla disse em sua palestra que esta foi uma das 2 descobertas de longo alcance que desenvolvi em todos os detalhes nos anos de 1893 e 1894. Nikola Tesla foi impedido de falar sobre tecnologia antigravidade, mas os assuntos dele são super secretos, porém vira mexe a gente fala sobre eles. Agora que você já ouviu falar bastante sobre Nikola Tesla, entenda que ele não estava sozinho. Thomas Brown tinha assuntos ainda mais secretos. Ambos sabiam que existia uma relação muito profunda entre eletricidade e gravidade. E recentemente algumas pesquisas revelaram que os alemães estavam trabalhando com OVNIs e tecnologias antigravidade por mais de 150 anos. Isso mesmo, presta atenção nas datas. Segundo a pesquisa, tecnologia antigravidade não só já existe, como também está sendo utilizada há muito tempo. E que tudo isso é escondido bem debaixo dos nossos narizes. Se prepare para a narrativa de agora em diante. Existia uma época em que vários jornais do mundo, pessoas avistavam objetos voadores, mas não só objetos voadores tipo OVNI, que a gente vê hoje em dia. Era tipo umas aeronaves do mesmo, aviões, balões, tudo em uma época onde nada disso existia. Isso começou em Sacramento, na Califórnia, em 1896, e houve relatos de diversos locais dos Estados Unidos e do mundo. Existem evidências muito claras sobre o grande mistério das naves voadoras de 1890. Milhares de reportagens de jornal contando casos sobre avistamentos dessas aeronaves, e milhares de pessoas afirmavam que viram essas aeronaves voando e até pousando. Tenha em mente que em 1890 não existiam aeronaves nos Estados Unidos, pois elas ainda não voavam propriamente. Elas levantavam voo, voavam tipo 10, 20 metros, e acabavam caindo, despedaçando.
e às vezes, até provocando o falecimento de quem estava pilotando. Era uma coisa muito perigosa. E não existia aviação ainda, tudo isso muito tempo antes dos famosos Zeppelin e dirigíveis. Pense uma coisa, naquela época Nikola Tesla pensava completamente fora da curva, fora da caixa, como dizemos. Era algo muito surreal e por isso foi impedido de falar. Porém, num tempo que ainda não existia aviação, me responda uma coisa: como é que as pessoas viam aeronaves voando a 50, 80 km por hora, e até pousando? É aí que entra a história do Sonora Aeroclube, e um misterioso homem chamado Schaueder Schaum, nascido em Brandemburgo, na Alemanha, quando essa ainda pertencia à Prússia. Em 1830, ele foi para os Estados Unidos, e logo se juntou a esse misterioso aeroclube. Ele permaneceu na Califórnia por 3 a 4 anos, depois se mudando para o Texas, ficando por lá para sempre. O tempo passou e em 1930, um dos diários pessoais dele foi encontrado, porque todos esses diários tinham sido destruídos e jogados fora devido a um incêndio. Em algum momento no início dos anos, uma casa em Houston, Texas, pegou fogo. O chefe dos bombeiros olhou para as ruínas queimadas e disse à família que tudo estava contaminado e perigoso, e nada poderia ser retido. Então eles colocaram tudo no lixo. Mas apareceu um homem, chamado Fred Washington, um catador, que regularmente vasculhava o lixo colocado nas calçadas de Houston, para possível venda em sua loja de sucata, Washington Trading Post. Ele viu 12 cadernos, cheios de recortes e desenhos, e os pegou, mas depois se esqueceu deles. Mas um dos diários foi encontrado em um sebo, uma espécie de livraria onde se compram e vendem livros usados, por um amante de aviação. Ele levou para casa, achando que tinha comprado ali uma relíquia. Quando ele abriu, se deparou com um negócio que chocou ele, então foi às autoridades. As autoridades o calaram. O diário dizia que o alemão fazia parte de uma espécie de sociedade secreta, chamada NINSA, lembrando que Nikola Tesla foi impedido de falar também. Essa sociedade secreta alemã financiava vários inventores de diversos locais do mundo, para eles construírem máquinas voadoras. Essas aeronaves bizarras estavam utilizando tecnologia rudimentar, antigravidade, mas como se isso não existe até hoje. Bom, pelo menos não oficialmente, como é que eles usavam lá em 1830. Toda essa história, obviamente, parece muito distante da nossa realidade, só que nos Estados Unidos, naquela época existiam 2 homens diferentes que estavam empenhados nessa pesquisa da antigravidade. Eram Nikola Tesla e Thomas Brown. Thomas Brown estava muito mais empenhado nessa pesquisa. Eles sabiam que existia uma relação muito profunda entre eletricidade e gravidade. Ambos também estavam trabalhando juntos naquele famoso experimento Filadélfia. O experimento Filadélfia é basicamente, resumido em pouquíssimas palavras, um experimento conduzido pelo governo americano, onde Tesla, juntamente com Brown, teletransportaram um navio imenso para quilômetros de distância e trouxeram de volta. Brown tinha assuntos ainda mais secretos que Tesla. O que ele trabalhava e o que ele fazia é inacreditável. Eles estavam trabalhando em algo que foi nomeado Brown Effect. Ele carregava um capacitor elétrico com mais de 100.000 volts. E esse capacitor flutuava, como se a gravidade não existisse. E mais, ele acreditava que o metal extremamente carregado de eletricidade tinha capacidades antigravitacionais, uma espécie de força de equilíbrio entre partículas positivas e negativas. A tecnologia antigravitacional que Thomas Brown estava trabalhando é apenas um mísero pedaço da tecnologia que esse homem descobriu, desvendou, trouxe para o planeta e foi ocultada, do mesmo jeito que Nikola Tesla foi impedido de falar.
Ele nunca negou ter participado do experimento Filadélfia, como ele era uma pessoa muito honesta, mas não podia falar a verdade sobre o que ele estava trabalhando. As pessoas perguntavam: o senhor trabalhou no experimento Filadélfia? E aí ele nunca falou que não, porque ele não podia confirmar e falar: eu participei. Ele só não negava. Este homem fez uma demonstração na base de Pearl Labor, onde ele levitou utilizando essa tecnologia da altíssima amperagem de eletricidade. E levitou um disco. Milhares de militares viram, o que até os dias de hoje é inconcebível. Porque ele fez esse disco chegar a uma velocidade de milhares de milhas por hora. A gente não tem essa tecnologia nem hoje em dia, nem no jato mais rápido que existe. Então nós somos obrigados a acreditar que gravidade é uma coisa, energia eletromagnética é outra completamente diferente. Nassim Aramey, um físico que foi muito premiado na Bélgica, e já ganhou vários prêmios por causa da física totalmente anticonvencional, com a qual trabalha, fez muitas descobertas interessantes também no campo da antigravidade. Ele descobriu que, se você olhar para a física de um buraco negro e a física no entorno do átomo, elas são praticamente a mesma coisa. Hoje, para nosso conhecimento público, descobrimos através desses homens, muito mais inteligentes que nós, que a gravidade e o eletromagnetismo são dois campos que podem ser manipulados. Mas espere, estavam olhando para isso em 1920, nós estamos mais de 100 anos depois, e a gente não descobriu isso ainda. Será mesmo? Você está gostando desta matéria? Que tal dar um joinha neste vídeo? E se não é inscrito, aproveite para se inscrever, assim você colabora com o nosso trabalho. Vamos continuar a reportagem. Talvez o Projeto Manhattan nos dê luz na narrativa. Pois foi um programa de pesquisa e desenvolvimento que produziu as primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Esse projeto teve a participação de físicos de diversos lugares, que depois do fim se voltaram a projetos pessoais. E a bomba atômica serve hoje de controle e poder de uma nação sobre a humanidade. É isso que serve essas pesquisas fora do comum, quando são financiadas por governantes, qual buscam o controle da nova ordem mundial. Neste período teve mais um pesquisador do assunto, o Nikolai Lazarev, soviético, era outro desses físicos que estudam a física de uma maneira totalmente não convencional. E aí, quando a pessoa não é convencional para a comunidade convencional da física, todo mundo torce o nariz para o cara, mas o cara é um gênio. Nikolai Lazarev observou que o Sol é uma bomba de hidrogênio, e que ele deveria estar lançando muito mais neutrinos do que realmente se achava. Ele encontrou diversas maneiras de medir essas forças, e basicamente concluiu que a energia contida não só no Sol, mas em todos os astros são provenientes do tempo. Dentro de um átomo, o que nós temos é um núcleo muito carregado de partículas positivas. E no entorno do núcleo, nós não temos partículas de elétrons, como a gente aprende na escola. Nós temos de fato uma nuvem de elétrons carregada com partículas negativas, e essa junção de partículas positivas mais partículas neutras e partículas negativas forma um equilíbrio dentro do átomo, e tudo fica equilibrado. O fluxo da gravidade e o fluxo da eletricidade caminham juntos. De acordo com a pesquisa de Thomas Brown, essa coerente é um fluxo gravitacional, sendo assim o fluxo da gravidade e o fluxo da eletricidade caminham juntos. E não são duas disciplinas separadas. Assim, o próprio átomo por si só possui fluxos gravitacionais. Além dos soviéticos e Nikolai Lazarev, que estavam interessados nessa física de torção, outra entidade também estava muito interessada nessa física de torção: os nazistas.
E o que mais intriga é que na década de 50, esse assunto era muito abertamente falado pelos jornais e pela mídia. Existiam propagandas de carros voadores. Por quê? Porque eles estavam trabalhando para desenvolver essa tecnologia. E daí do nada, do dia para a noite, tudo parou. Até na cultura pop isso existia muito. Imaginaram que, por exemplo, os Jetsons, que é um desenho da década de 62, já tinham carros voadores. Prestem muita atenção nos filmes e nos desenhos que vocês assistem nos dias de hoje. Porque eles servem para preparar a gente para entender coisas que vão chegar no futuro. Em 1955, esse assunto já era extremamente abominado. Tudo aquilo que era mídia, falado, pesquisado, estava todo mundo falando. De repente isso não existe, vamos esquecer tudo. Por que será? Brown foi mais além ainda, e começou a estudar magia da Goécia, e ele descobriu que todas essas vertentes estavam diretamente relacionadas com a nossa consciência. E que a magia da Goécia, de fato, poderia interferir nessa física de torção. Existem pesquisas bizarras que mostram que de fato há um relacionamento entre a tecnologia e a consciência humana. Os cientistas acreditam que o campo de torção seria a força que interligaria tudo, tecnologia com consciência humana, e a física que a gente tem hoje aqui no planeta. Porém, os alemães estavam trabalhando em algo também nesse intuito, que ficou em segredo até o final da Segunda Guerra Mundial. Em 1989, o Muro de Berlim caiu, e junto com essa queda, milhares de documentos comunistas começaram a vazar, muitos desses documentos nunca antes vistos. Em 1995, um enorme compilado de documentos da Polônia apareceu. E esses documentos contam a história de um fascinante artefato tecnológico que os nazistas estavam construindo, o chamado sino. O sino dá embasamento para a história é de que os nazistas tinham de fato tecnologias antigravitacionais. E que tinham de fato um OVNI, que esse sino tinha um sistema de propulsão conhecido como Anabu, e eles construíram uma máquina voadora, que tinha 3 metros de altura, 3 metros de largura, e forma de sino. Esse objeto era esfriado de maneira criogênica, com gás hélio líquido. Dentro desse dispositivo, existiam 2 cilindros que giravam, e dentro desses cilindros, uma estranha substância chamada de Cerium 525, Cerium 525, traduzido para o português. E ninguém sabe exatamente o que tinha nesse Cerium, mas acreditam que era mercúrio vermelho. A rotação do mercúrio vermelho ali dentro desse sino, criava uma espécie de câmara eletrostática. Essa câmara tinha uma energia muito carregada, bem como nos estudos de Tesla. E criava ali um campo gravitacional, e esse objeto levitava. Então o que os alemães criaram basicamente, era uma mini versão do Sol, de 3x3. Um metal líquido aquecido, como se fosse um plasma. Porque o Sol é um plasma, e está sob pressão eletromagnética. Isso cria a famosa torção. E como resultado esse dispositivo, cria uma espécie de bolha magnética, que cancela a gravidade. Alguns sobreviventes do campo de concentração, que viram esse objeto em funcionamento, descreve como um sino flutuante de cor azul, que brilhava levitando como se não houvesse gravidade. Em 1995, Ben Rich, o criador e pai do avião invisível, e também presidente da Lockheed Martin, aquela empresa de aviação mundialmente famosa, ele fez uma declaração que muda a maneira com a qual a gente enxerga a aviação no nosso planeta. Disse: nós já temos tecnologias para viajar para as estrelas e além. A Lockheed Martin tem vários projetos secretos, como o caça-bombardeiro F-117 Nighthawk, o avião espião Lockheed,
e o avião experimental Northrop City Blue. E para finalizar, ainda teve o projeto Greenglow, onde um grupo de cientistas radicais explora a força da gravidade. O projeto Greenglow nasceu na década de 1990, como uma iniciativa da British Aerospace Systems. Seu objetivo? Explorar formas de neutralizar ou manipular a gravidade, para aplicações em transporte e tecnologia militar. Liderado pelo engenheiro Dr. Ron Evans, o projeto não era um segredo completo, mas os detalhes de suas pesquisas e descobertas ainda estão envoltos em mistério. A ideia por trás da antigravidade não é tão absurda quanto parece. O projeto investigou a viabilidade de campos gravitacionais artificiais, aproveitando conceitos da relatividade geral de Einstein e das interações entre campos eletromagnéticos e gravitacionais. Teoricamente, se fosse possível manipular essas forças, poderíamos criar naves que se movem sem a resistência do ar ou a necessidade de combustíveis fósseis. Apesar de anos de pesquisas e investimentos substanciais, o projeto Greenglow encontrou uma barreira comum a muitas ideias revolucionárias. A física experimental ainda não era capaz de comprovar todas as teorias. A equipe de Evans fez avanços importantes em entender o comportamento dos campos, mas manipular a gravidade de forma controlada permaneceu fora do alcance. Mesmo assim, o projeto não foi em vão. Ele inspirou uma nova geração de físicos e engenheiros a desafiar as normas estabelecidas. Mas o projeto Greenglow não está sozinho. Muitos acreditam que ele seja apenas a ponta do iceberg em uma série de esforços globais para criar tecnologias antigravitacionais. De programas espaciais secretos a rumores de engenharia reversa de naves extraterrestres, as teorias vão desde o intrigante ao totalmente conspiratório. E, nos últimos anos, revelações sobre naves inexplicáveis, vistas por pilotos da Força Aérea, reacenderam o interesse público sobre a viabilidade de tais tecnologias. E você? Acredita em naves de outros planetas, ou em tecnologia humana? Deixe seu comentário e até a próxima.